Voxlit, o podcast do programa doutoral em Materialidades da Literatura. Voxlit, o podcast que dá a ouvir a voz das materialidades da literatura. Voxlit quer vocalizar-se a longo prazo. Este é o nosso 6º lançamento. Através deste espaço sonoro, de destaque e de memória, queremos que as nossas áreas de investigação ecoem em ouvidos próximos e distantes. Por exemplo, e citando alguém, orelhas transhumanas e pavões abutres a massajar satélites depois do fim do mundo. Voxlit, microleituras para hiperescutas, para ouvir em órbita depois do apocalipse nuclear. From Planet Earth, with love. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Da belga, agora finlandesa, nómada Maja Jantar, eis o álbum In Kanti, lançado a 21 de janeiro de 2022 pela editora Erratum Musical. In Kanti desfia os parciais da própria voz em ondas de afinação e proximidade, caminhos múltiplos de uma só voz que é muitas. E este coro misto de diferendos desdobrados por espelhos eletrónicos que torcem e alastram uma voz polifónica faz lembrar outras duplicações, triplicações. Em 1982, o compositor Morton Feldman envia à cantora Joan La Barbara a peça Three Voices. Duas vozes são gravadas, a terceira decorre da interação da voz ao vivo com as outras duas. Descreve o próprio Morton Feldman que nesse ano um dos seus amigos mais chegados, o pintor Philip Guston, morrera, ecoando assim o falecimento de outro, o poeta Frank O'Hara. O compositor visualiza a cantora com os altifalantes atrás e considera que há algo de fúnebre nos altifalantes. Encara esta peça como uma mistura dos vivos e dos mortos, uma troca entre a voz viva e as vozes mortas.
O poema de Frank O'Hara, intitulado Wind, Vento, é dedicado a Morton Feldman. Na peça, há uns versos que se destacam. Who would have thought that snow falls? Quem imaginaria que a neve cai? E nothing ever fell. Nunca nada caiu. E aproveitemos para um novo desvio. Recuemos mais um pouco. Nos anos 50, dois músicos, um de ascendência alemã, outro de origens russo-manchúrias, advindos de trajetos bem intrincados, finalmente colegas na Columbia University em Nova York, Otto Luening e Vladimir Ussachevsky, fundam em conjunto o Columbia Princeton Electronic Music Center. É de lá que sai esta peça de 1953, intitulada Incantations. E regressemos de novo a 2022, a estes Incanti, In/Canti, chamam-lhe um metapoema, cantos de onde emergem os encantos melismáticos de Maya Antar. Uma nota para os créditos, pessoas que conhecemos deste universo vocálico. Gravação de Martin Baquero e sonoplastia de Joachim Montessui, que é também o editor da Erratum Musical. Hipoglote. Entre a voz e a palavra. De Tiago Schwebel. Branching, cypress, wavy wood. Comprimido de leitura. Com Helena Soressi. They flung themselves down by the six ribs and spine of the black pilchard boat. You know how the body seems to shake itself free from an argument and to apologize for a mood of exaltation, flinging itself down and expressing in the looseness of its attitude a readiness to take up with something new, whatever it may be that comes next to hand. So Charles, whose stick had been slashing the beach for half a mile or so, began skimming flat pieces of slate over the water. And John, who had exclaimed, "Politics, be damned," began burrowing his fingers down into the sand. As his hand went further and further beyond the wrist, so that he had to hitch his sleeve a little higher, his eyes lost their intensity, or rather the background of thought and experience, which gives an inscrutable depth to the eyes of grown people, disappeared, leaving only the clear, transparent surface expressing nothing but wonder, which the eyes of young children display. No doubt, the act of burrowing in the sand had something to do with it. He remembered that after digging for a little, the water oozes round your fingertips. The hole then becomes a moat, a well, a spring, a secret channel to the sea. As he was choosing which of these things to make it, still working his fingers in the water, they curled round something hard, a full drop of solid matter,
and gradually dislodged a large irregular lump and brought it to the surface. When the sand coating was wiped off, a green tint appeared. It was a lump of glass, so thick as to be almost opaque. The smoothing of the sea had completely worn off any edge or shape, so that it was impossible to say whether it had been bottle, tumbler, or window pane. It was nothing but glass. It was almost a precious stone. You had only to enclose it in a rim of gold, or pierce it with a wire, and it became a jewel, part of a necklace, or a doll, green light upon a finger. Perhaps, after all, it was really a gem, something worn by a dark princess, trailing her finger in the water as she sat in the stern of the boat and listened to the slaves singing as they rowed her across the bay. Or the oak sides of a sunk Elizabethan treasure chest had split apart and rolled over and over, over and over, its emeralds had come at last to shore. John turned it in his hands. He held it to the light. He held it so that its irregular mass blotted out the body and extended right arm of his friend. The green thinned and thickened slightly as it was held against the sky or against the body. It pleased him. It puzzled him. It was so hard, so concentrated, so definite an object compared with the vague sea and the hazy shore. Now a sick disturbed him, profound, final, making him aware that his friend Charles had thrown all the flat stones within reach, or had come to the conclusion that it was not worth while to throw them. They ate their sandwiches side by side. When they had done, and were shaking themselves and rising to their feet, John took the lump of glass and looked at it in silence. Charles looked at it too, but he saw immediately that it was not flat, and filling his pipe, he said with the energy that dismisses a foolish strain of thought, "To return to what I was saying, he did not see, or if he had seen, would hardly have noticed, that John, after looking at the lump for a moment, as if in hesitation, slipped it inside his pocket. That impulse, too, may have been the impulse which leads a child to pick up one pebble on a path thrown with them, promising it a life of warmth and security upon the nursery mantelpiece, delighting in the sense of power and benignity which such an action confers, and believing that the heart of the stone leaps with joy when it sees itself chosen from a million like it, to enjoy this bliss instead of a life of cold and wet upon the high road. It might so easily have been any other of the millions of stones, but it was I. Whether this thought or not was in John's mind, the lump of glass had its place upon the mantelpiece, for it stood heavy upon a little pile of bills and letters, and served not only as an excellent paperweight, but also as a natural stopping place for the young man's eyes when they wandered from his book. Looked at again and again, half consciously by a mind thinking of something else, any object mixes itself so profoundly with the stuff of thought that it loses its actual form and recomposes itself a little differently in an ideal shape which haunts the brain when we least expect it. Solid Objects, a short story by Virginia Woolf. The Oxford Book of English Short Stories, Oxford University Press. Comprimido de leitura. A voz à procura das palavras. E o ritmo irregular das tuas sílabas e das tuas pausas. Textos escritos diretamente pela voz. Quero ouvir as tuas palavras. Uma rúbrica de Nuno Meireles.
Mal era se eu precisasse de ti para existir. Mal era. Preciso do meu corpo, do ar, uma convulsão de ideias. E preciso do esquecimento que todas as noites vem. Mal era se eu precisasse de ti para existir. A voz à procura das palavras. E o ritmo irregular das tuas sílabas e das tuas pausas. Textos escritos diretamente pela voz. Quero ouvir as tuas palavras. Uma rúbrica de Nuno Meireles. Técnica e utopia. Uma rubrica de Ana Marques. My friend, hello, my friend. Uma diatribe sobre tecnologia. Tradução de A Rant About Technology de Ursula K. Le Guin, texto de 2004, publicado em ursulakleguinarchive.com. A ficção científica dura tem tudo a ver com tecnologia, e a ficção científica mole não tem tecnologia nenhuma, certo? E os meus livros não têm tecnologia porque eu só me interesso por psicologia e emoções e coisas assim, moles, certo? Não. Como poderá a ficção científica genuína, seja de que tipo for, não ter um conteúdo tecnológico? Mesmo que o seu principal interesse não seja a engenharia ou os modos como as máquinas funcionam, como a maioria das minhas histórias, mais interessadas nos modos como as mentes, as sociedades e as culturas funcionam, ainda assim, como pode alguém escrever uma história sobre um futuro ou uma cultura alienígena sem descrever, implícita ou explicitamente, a sua tecnologia? Ninguém pode. Nem consigo imaginar porque alguém haveria de querer fazê-lo. A tecnologia diz respeito à maneira como uma sociedade lida com a realidade física, como as pessoas obtêm, mantêm e cozinham alimentos, como se vestem, quais as suas fontes de energia, o que constroem e como constroem, a sua medicina e assim por diante. Talvez as pessoas muito etéreas não estejam interessadas nestes assuntos mundanos e do corpo, mas eu sou fascinada por eles e acho que a maioria dos meus leitores também. A tecnologia é a interface humana ativa com o mundo material. Mas a palavra é sempre mal utilizada para significar apenas as tecnologias extremamente complexas e especializadas das últimas décadas, apoiadas pela exploração massiva de recursos naturais e humanos. Esse não é um uso aceitável da palavra. Tecnologia e alta tecnologia não são sinónimos, e uma tecnologia que não é alta não é necessariamente baixa em nenhum sentido. Ficamos tão dessensibilizados por 150 anos de proezas técnicas em constante expansão que pensamos que nada menos complexo e vistoso do que um computador ou um bombardeiro a jato merece ser chamado de tecnologia. Como se o linho tecido fosse a mesma coisa que a planta do linho. Como se o papel, a tinta, a roda, facas, relógios, cadeiras, comprimidos de aspirina fossem objetos naturais, nascidos connosco como os nossos dedos e dentes. Como se panelas de aço com fundo de cobre e coletes de lã fiados de vidro reciclado crescessem nas árvores e nós apenas os colhêssemos quando estivessem maduros. Um modo de ilustrar que a maioria das tecnologias são, na verdade, bastante altas é perguntarmos-nos a nós mesmos a respeito de qualquer objeto feito pelos seres humanos: será que eu sei fazer isto? Qualquer pessoa que já tenha acendido uma fogueira sem fósforos provavelmente ganhou o devido respeito por tecnologias baixas, primitivas ou simples. Qualquer pessoa que já acendeu uma fogueira com fósforos deve ter o bom senso de respeitar essa notável invenção de alta tecnologia. Eu não sei construir e pôr a funcionar um frigorífico, nem programar um computador, mas também não sei fazer um anzol ou um par de sapatos. Poderia aprender. Todos nós podemos aprender. É isso que é interessante nas tecnologias, elas são aquilo que podemos aprender a fazer. E toda a ficção científica é, de uma forma ou de outra, tecnológica, mesmo quando é escrita por pessoas que não sabem o que a palavra significa. Ao mesmo tempo, concordo que não escrevo ficção científica dura. Talvez eu escreva ficção científica suave, ou talvez o material duro esteja dentro, escondido, como ossos, ao contrário de um exoesqueleto. Técnica e utopia.
uma rubrica de Ana Marques. Literatura e a língua estrangeira. PLE com Jordan Eason. Ezra Pound disse em How to Read: a grande literatura é simplesmente uma linguagem carregada de significado no grau máximo possível. A nossa língua é a nossa identidade, capacidade de compartilhar conhecimento com a próxima geração. O Steven Pinker disse: a língua é o que nos torna humanos e diferentes dos outros animais. Essas histórias, as histórias da literatura, são o que passam o conhecimento da geração para a próxima geração. Fernando Pessoa, O Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Antônio Lobo Antunes, Os Cus de Judas. Do que eu gostava mais no jardim zoológico era do rink de patinagem sob as árvores e do professor preto muito direito a deslizar para trás no cimento em elipses vagarosas, sem mover um músculo sequer, rodeado de meninas de saias curtas e botas brancas que, se falassem, possuíam seguramente vozes tão de gás como as que nos aeroportos anunciam a partida dos aviões, sílabas de algodão que se dissolvem nos ouvidos à maneira de fios de rebuçado na concha da língua. José Luiz Peixoto, na hora de pôr a mesa, éramos 5. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se. Depois a minha irmã mais nova casou-se. Depois o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai. Menos a minha mãe, viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Camões, Canto 3. Logo de Macedônia estão as gentes, a quem lava do axil a água fria, e vós também, ó terras excelentes, nos costumes, engenhos e ousadia, que criastes os peitos elegantes e os juízos de alta fantasia, com quem tu, clara Grécia, o céu penetras, e não menos por armas que por letras. Criando um filho com um pai norte-americano e uma mãe brasileira, muitas vezes num outro país, como Portugal, penso muito bem sobre a língua e a nossa identidade. E agora, caro leitor ouvinte, sabe como funciona a literatura e a nossa língua. Literatura e a língua estrangeira, com Jordan Eason. À escuta, uma rubrica de Mafalda Lalanda. Na obra À l'écoute, Jean-Luc Nancy conta que a palavra escuta remete para um espaço a partir de onde se escuta em segredo.
Aliás, estar à escuta foi de facto uma expressão de espionagem militar até ter regressado ao espaço público através da rádio e do telefone. Escutar é então dar ouvidos, e dar ouvidos significa também compreender, não só o outro, mas a si mesmo, uma vez que a escuta é esse processo dissociativo, o estar simultaneamente fora e dentro. Escutar permite então abeirar sentidos, e este cruzamento entre som e sentido ressoa em nós como uma neblina composta de noções vagas e difusas, menos milimétricas do que aquelas que encontramos no paradigma visual. É comum a assunção de que a experiência da escuta é menos literária do que a experiência da leitura. Isto porque as concepções de livro e de leitura são frequentemente reduzidas à descodificação visual da escrita. Afinal, somos herdeiros da cultura do meio impresso, esse meio predominantemente visual que desde o século XV exerce influência nas nossas práticas literárias. Contudo, não poderá a leitura ser também uma descodificação auditiva que oferece uma diferente forma de experiência literária? A rubrica de hoje pretende então lembrar o modo como as tecnologias de gravação e reprodução sonoras abriram os horizontes da experiência literária desde os seus primórdios, ainda no século XIX. Existem, na verdade, duas invenções oitocentistas particularmente determinantes para o início desta história, que é também o início da história do audiolivro. Primeiro, o fonoautógrafo de Edward Leon Scott de Martinville, patenteado em 1860, e, mais tarde, o fonógrafo de Thomas Edison, criado em 1877. Apesar das suas diferenças funcionais, ambos os dispositivos são responsáveis pelas primeiras gravações da voz humana, nas quais a voz serviu de veículo literário de cantigas e poesias das culturas populares francesa e inglesa, respectivamente Au clair de la lune e Mary Had a Little Lamb. Foi, portanto, em verso que começou a história da gravação e reprodução sonoras. Embora ambos os aparelhos tenham sido desenvolvidos com o objetivo de gravar a voz humana, e diga-se outros instrumentos musicais, apenas o fonógrafo de Edison se destinava simultaneamente à gravação e à reprodução sonoras, enquanto o fonoautógrafo de Leon Scott havia sido criado com a intenção de reproduzir visualmente o som, gerando algo idêntico a uma partitura musical. No entanto, o princípio maquinal do fonoautógrafo será o mote desencadeador do projeto de Thomas Edison, que irá apresentar a sua tecnologia de reprodução de palavras à Academia das Ciências de Paris apenas um ano após a sua invenção, em 1878. Para a sociedade da época, ouvir a voz humana, palavras ditas em voz alta, por intermédio de uma máquina, era um acontecimento de tal modo inconcebível que, em certos casos, se tornou gerador de alguma agitação social. Alguns eram céticos e muitos necessitavam de evidências empíricas através da interação com o aparelho. De tal modo que, segundo Lourenço da Silva, na Academia das Ciências em Paris, a discussão azedou-se e foi necessário que o secretário da instituição fizesse transportar o aparelho para o seu gabinete e aí, um a um, os renitentes académicos efetuassem experiências de gravação para se convencerem que, de facto, era possível guardar as palavras e reproduzi-las sempre que isso fosse necessário. Ninguém queria ser enganado por truques de ventriloquismo. O fonógrafo, apresentado como uma máquina mais falante do que cantante, começou a semear um debate inesperado no século XIX. Um debate sobre o futuro do livro. Aqueles que participaram nas primeiras apresentações do fonógrafo foram frequentemente atraídos pela ideia de um novo tipo de livro, para ser lido com os ouvidos e não com os olhos. Um livro fonográfico. É assim que lhe chama Thomas Edison num texto por si escrito, que se intitula The Phonograph and its Future, e foi publicado por aquela que é considerada a primeira revista literária dos Estados Unidos, The North American Review.
The principal application of the phonograph in this direction is in the production of phonographic books. A book of 40,000 words, upon a single metal plate 10 inches square, thus becomes a strong probability. The advantages of such books over those printed are too readily seen to need mention. Such books would be listened to where now none are read. They would preserve more than the mental emanations of the brain of the author and, as a bequest to future generations, they would be unequaled. Thomas Edison antecipou o nascimento do audiolivro. No entanto, a capacidade de armazenamento dos seus cilindros fonográficos era ainda limitada, permitindo uma gravação de cerca de 3 minutos, o que se adequava a textos mais breves ou a excertos de obras. Iria então demorar até se gravar um romance completo e, segundo Rubery, as primeiras gravações consideradas literárias só foram criadas uma década depois, quando o fonógrafo aprimorado de Edison possibilitou gravar os poetas Alfred Tennyson e Robert Browning. Compreende-se assim que as nossas concepções de leitura e de livro são, portanto, transformadas e afetadas pelos meios tecnológicos que dispomos no momento em que vivemos. E assim, a leitura com os ouvidos não afetará necessariamente aquilo que nós lemos, o seu conteúdo, mas sobretudo quando e como o fazemos. À escuta, uma rubrica de Mafalda Lalanda.